Hoje é dia 11 de novembro de 2016, aniversário de 42 anos do Leonardo DiCaprio. E sim, hoje é sexta-feira, já é o terceiro vídeo que eu posto na semana. Só que temos um feriadão prolongado de 4 dias pela frente da programação da República. E eu decidi gravar e postar esse vídeo hoje para que as pessoas possam assisti-lo no feriadão. E este vídeo é dedicado especialmente a você que é ateu, agnóstico ou tem dúvidas a respeito da fé cristã, que muitas vezes fez aquela pergunta, olha, você que é cristão, mas tem devido a uma série de coisas, como por exemplo, o teísmo aberto lançou essa dúvida e tal, principalmente por causa dos tsunamis lá na Indonésia, na Tailândia. Mas você talvez já tenha feito para si mesmo a seguinte pergunta: e se Deus não existe? E se Jesus não ressuscitou? Se tudo não foi passado uma grande farsa? E se, e se realmente o próprio cristianismo for uma grande farsa? E se a Bíblia for uma grande mentira, um livro de fábulas? E se para lá e se para cá? Ou seja, você tem dúvidas a respeito da fé cristã, se realmente o cristianismo vale a pena, se realmente Deus existe. Então eu gostaria de gravar um vídeo bem rápido a respeito dos motivos pelos quais Deus existe. Eu creio que Deus existe. A maioria daqueles que acessam esse canal sabe que Deus existe e sentiram Deus se manifestando nas vidas deles. E eu quero expor rapidamente os motivos as provas da existência de Deus. Porque Deus se manifesta na história de, de 5 maneiras. Eu quero falar rapidamente sobre essas maneiras, as manifestações de Deus ao longo desse mundo, que comprova a existência de Deus. A primeira delas é a criação, a própria criação, o mundo que nos rodeia. Toda a complexidade do mundo, a biologia, as células, o próprio corpo humano, a variedade de animais, a variedade de plantas, o próprio céu, enfim, tudo à nossa volta é uma prova da existência de Deus. Porque Deus criou tudo perfeito, o ser humano é que detonou tudo. Por causa do pecado e por causa de sua própria sede de poder, enfim. A segunda prova de existência de Deus é a Bíblia, a palavra de Deus, conforme eu relatarei mais adiante, que a Bíblia interpreta a si mesma e ela mesma tem como comprovar que o que está escrito ali é verdade absoluta. É a nossa única regra de fé em prática. A terceira prova é Jesus, que Jesus sim, ele ressuscitou, o corpo dele não foi encontrado. Aquilo que os soldados falaram a respeito dos apóstolos terem roubado o corpo de Jesus, aquilo sim é uma grande mentira, que as autoridades romanas e os próprios líderes religiosos daquela época inventaram para tentar abafar, desmerecer a chamada seita do caminho que estava se espalhando, que hoje é o cristianismo. A quarta prova desse Deus são os milagres. Os milagres, diversos milagres feitos pelo próprio Jesus e também pelos profetas. E, aliás, o próprio Jesus, ele ressuscitou primeiro, ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida, para a eternidade. Agora ele está num corpo glorificado, reinando no céu ao lado do Pai, conforme relatarei mais adiante. E o quinto motivo desse Deus é a história. Para citar só um exemplo, ou dois na verdade. Em 1962, os Estados Unidos encontraram mísseis nucleares em Cuba, da União Soviética. Mísseis que a União Soviética tinha mandado para Cuba, os Estados Unidos encontraram. A CIA, no caso, acho que é assim. O exército americano, sei lá. E durante 13 dias, pelo menos, o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear. Foi a primeira vez na história, ou talvez a única, que de fato o mundo estava à beira da Terceira Guerra Mundial. E de uma hora para outra, quando tudo parecia perdido, as pessoas já não sabiam mais se haveria amanhã, o Khrushchev, que é o líder soviético da época, cedeu às pressões do então presidente John Kennedy e deu ordens para mandar os mísseis embora, de volta para a União Soviética. E esses dias mesmo, alguns dias atrás, nessa semana, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ninguém esperava. Tanto que o Twitter, na manhã do dia 9 de novembro, foi uma lamúria só. Já se falava até em Terceira Guerra Mundial.
Mas qual foi o primeiro governante mundial, ou um dos primeiros, a reconhecer e aplaudir a vitória do Donald Trump? Justamente o Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Ou seja, Deus está no controle de tudo, inclusive da história. Por piores que sejam os prognósticos, por piores que sejam as previsões humanas, Deus está sempre com sua mão lá poderosa, controlando a história. E alguns textos bíblicos eu relataria agora que também comprovam esse texto de Deus. Entre primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 14 a 20, diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque os saduceus não criam na ressurreição. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecerem nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, caso estão mortos, estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Como já disse, Jesus foi o primeiro a ressuscitar para a eternidade, porque todos os que ressuscitaram antes dele, no caso Elias ressuscitou mortos, Eliseu também, houve várias ressurreições de mortos. O próprio Cristo ressuscitou algumas pessoas, só que todas as pessoas voltaram a morrer. O próprio Lázaro voltou a morrer. Fala-se até de que os fariseus mandaram matar Lázaro. Mas Jesus foi o primeiro a ressuscitar para a eternidade, ou seja, ele ressuscitou no terceiro dia após sua morte e continua vivo até hoje e voltará para reinar eternamente com a sua noiva, a igreja. Outro texto bíblico é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 7 a 12. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não de Deus que nos salvou, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor gentios, por cuja causa podemos também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, no caso, o dia da volta de Cristo, ou então o dia que nós morremos e fomos ao encontro do Pai. Ainda na segunda carta de Paulo a Timóteo, dessa vez no capítulo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, é um dos textos bíblicos que comprovam a veracidade da palavra de Deus, que a Bíblia não é um livro de fantasias, não é um livro de mentiras, é um livro real, que tudo que está escrito nesse livro está acontecendo ou já aconteceu. E é um livro que, embora muitos considerem contraditório, é um livro que, apesar de ter milhares de anos, ele continua sempre atual. Toda a mensagem desse livro continua atual. Mas teve alguns, de acordo com o contexto, tal. Mas o Espírito Santo, a partir do momento que nós somos revestidos pelo Espírito Santo, a partir do momento que nós nos convertemos e recebemos o Espírito Santo, nos esclarece a respeito do que está contido na Bíblia. Por isso, se você ainda não crê em Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, a partir do momento que isso acontecer, você receberá o Espírito Santo e o Espírito Santo esclarecerá a você tudo o que você ainda não sabe ou não quer saber a respeito da Bíblia e a respeito de Deus também. E finalmente, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E mais um texto que comprova a veracidade da Bíblia, da palavra de Deus. E para terminar este vídeo, eu gostaria de ler a letra de um hino que fez parte da minha vida. Aliás, esse cenário
Salmos e hinos com músicas sacras. É um hinário que fez parte da minha vida, boa parte da minha vida. Eu cresci ouvindo e cantando cânticos desse hinário. E um dos hinos mais lindos desse hinário, eu não sei, acho que poucos hinários têm esse hino, mas é o hino 423 do Salmos e hinos com músicas sacras, chamado Segurança do Crente. É exatamente isso que nós devemos ter, segurança. Para terminar esse vídeo, eu lerei a letra desse cântico, o cântico de Nathaniel Lamnares, e letra de Nathaniel, adaptado por Helmer Wright, e música de Philip Publius. Diz assim a letra do hino. Não dá para focar, mas eu leio aqui, não tem problema. Ó, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele, nunca te deixarei. Ó, não temas, esse é o refrão agora. Ó, não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó, não temas, porque eu nunca te deixarei. Dos céus descendo para salvar-te, servo me fiz, a vida entreguei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. A terceira estrofe, para remir-te dei o meu sangue, vem se demora, pois te chamei. Meu para sempre tu és agora, nunca, sim, nunca te deixarei. E a quarta estrofe, ainda que indigno quis escolher-te, não te demores, pois eu te amei. Quem de meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Então, que Deus lhe dê um excelente feriado, que este vídeo possa ser usado por Deus para impactar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com seus favoritos, inscreva-se no meu canal e espero que este vídeo realmente possa ter falado profundamente do seu coração. Então que Deus abençoe e até depois, se quiser.